Continuar a nossa leitura, Apocalipse, capítulo 12, versículo 1 ao 6, nós vamos reler. Vamos ver se vocês lembram, um pouquinho. A semana passada, eu dei o início, a introdução desse capítulo, e eu fiz aqui algumas observações em relação à estrutura do capítulo. Não sei se vocês vão lembrar que o versículo 4, por exemplo, tem algumas seções ali. Do versículo 1 ao 6 é a história base, a gente vai ler de novo. No versículo 4, ele é ampliado por outros versículos. Você lembra que tem essa ampliação, esse zoom que eu falei, Então o versículo 4 ele é ampliado lá depois no versículo 7 a 12. O versículo 6 ele é ampliado depois lá no versículo de 13 a 17. Então, nós estamos vendo que não é uma estrutura com exatidão cronológica, certo? Então, o escritor ele escreve o tema central, depois ele retoma alguns pontos passados e desenvolve de novo. Isso está claro, Está tranquilo em relação a isso. E o capítulo inteiro é uma retomada lá daquilo que a gente estudou, das duas testemunhas, dos 3 anos e meio, daquela perseguição, daquela tribulação. Então ele retoma lá de novo aquilo lá. Então você percebe aquilo que eu tenho falado, tenho chamado, não sou eu, obviamente, os teólogos, de uma interpretação cíclica. Ele vai lá atrás, amplia, aí vai de novo, amplia, e ele vai recontando e dando alguns detalhes. Então nós estamos nesse período da história, desses 3 anos e meio, chamado um período de perseguição, um período onde o mal vai dominar. Há uma aparente vitória do mal nesse período. Há a aparição das bestas que a gente vai ver aqui, umas bestas mesmo vão aparecer aí, Tem bastante no mundo, mas essa aqui é específica, tá? Então nós vamos ler aqui 12 de 1 a 6, olha lá. E depois a gente retoma daqui para frente algumas observações. Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas, ou coroas, A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Você percebeu que o 4 retoma o versículo 2, Você viu que faz essas retomadas. 5. Ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações, com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, para que nele a sustentem durante 3 anos e meio, 1.260 dias, Aquelas 42 semanas, 3 anos e meio, 1.260, é tudo o mesmo período ali, falado de forma diferente, tá bom? Então, vamos devagar aqui novamente, deixa eu abrir algumas anotações. Preste atenção, bem tranquilo aqui comigo, sem pressa. Algumas coisas que eu vou fazer questão de conversar com vocês, que são coisas difíceis, algumas coisas que você vai ouvir eu falar, e algumas que já ouviram, provavelmente você nunca tinha ouvido falar. Porque são estudos, como eu tenho falado, recentes, acadêmicos, investigações, são teólogos que estão tentando trazer a leitura do texto original, na mentalidade dos leitores originais, como eles pensavam, a estrutura cultural da época. E aí eles começam a entender algumas coisas que eram feitas, por exemplo, por quê? Por que aparece a figura de um dragão? Gente, dragão não existe. Todo mundo sabe disso. Dragão não existe. Então, por que João, o próprio Jesus, inspira João a descrever um conflito cósmico,
um conflito espiritual que o povo de Deus está envolvido, e mostrando que essa figura maligna, ele está fazendo num símbolo de uma figura que não existe. Um dragão. Dragão é uma figura mitológica. É um mito. Não é um ser que existe. E isso que eu quero tocar um pouquinho para vocês entenderem, que a literatura apocalíptica, ela dialoga também com mitos, para trazer a mensagem que aquele povo que entendia e que vivia em torno de mitologias, as mitologias, nós não entendemos a mitologia ocidentalmente, né? A mitologia, gente, ela não é mentira. Ela era uma descrição simbólica de uma realidade que eles tentavam explicar de uma forma que a racionalidade não permitia. Eles criavam sistemas mitológicos, sistemas de divindades, da explicação do cosmos. Eles tentavam explicar do jeito deles. Eles olhavam para aquele trovão, não sei quem já teve no campo aí, aberto, e você ouviu um trovão, um estalo, né? De bicicleta a gente pega de vez em quando, aquele estalo que chega a tremer, dá medo, né? E aquela luz fortíssima, você fala, gente, isso aqui é muito poder ali. É muito poder. Imagine um povo antigo não sabendo que é eletricidade, né, que vai do céu à terra, que os polos, né, não sei de onde, que de descarga elétrica. Gente, eles olhavam para aquilo, aquele poder extraordinário, eles criavam uma história. Existe uma divindade por trás disso. É muito poder, foge. O ser humano não consegue controlar o trovão. Foge da vida humana, foge ao controle humano. Isso está sobre-humano. Isso é divino. E eles criavam então histórias para tentar explicar que o trovão governava durante um período, né? Que tal governava os ciclos da fertilidade do solo, da terra. As mitologias, então, ela não era uma mentira. Ela era, obviamente, uma mentira porque não é a verdade de Deus, mas era uma imaginação da cultura para tentar explicar o que racionalmente para eles não era explicado. Então eles partiam para esse mundo mitológico, de imaginação, uma explicação imaginária, que para eles fazia sentido. Quando Jesus vem, ele vem num mundo cheio de mitos. Quando a pregação do Evangelho começa a ser pregada, tinha um monte de mitos. Tanto é que a gente está estudando em lugares, de repente está lá naquela cidade lá, o deus daquela cidade era Ártemis. Da outra igreja era Apolo. Eram tudo deuses, divindades que a igreja tinha que lutar contra, porque senão o povo estava lá adorando Apolo de novo. É igual ainda a alguns lugares da África. Né? O último país da África que eu fui foi em São Tomé e Príncipe, né? Lá em São Tomé e Príncipe, qual é o anseio dos pastores para nós ocidentais aqui nosso aqui das Américas aqui? A gente chega lá, eles criam uma expectativa, que é isso que, né, o pastor Anacleto, ele que gosta e quer fazer, montar uma escola teológica lá. Você fala, mas precisa? Gente, precisa. Eles não têm essa abundância de ensino que nós temos, nem de material. Um ou outro. E eles têm uma carência muito grande. Por quê? Porque as pessoas que estão pregando não foram totalmente discipuladas. E aí você vai ter pastores que pregam o evangelho e na segunda-feira vão buscar a feitiçaria para o filho que está doente. Porque faz parte da cultura deles. E ninguém ensinou ainda que impacto isso tem na espiritualidade deles. Né? Alguns sim, obviamente, mas nem todos. Então existe um grande misticismo, como acontecia em algumas igrejas de Apocalipse. Eles faziam essas misturas, né? E Apocalipse vem e fala, não, se afaste disso, só o Evangelho, só Cristo. Culto ao imperador, não. A Apolo, a Ártemis, não mais, está errado isso aí. Persevere na fé, mas nós vamos ter problema na sociedade. Persevere, se necessário, até o martírio. Apocalipse é isso, é uma igreja perseguida, lendo uma carta de esperança e de vitória sobre o mal, apesar do mal ganhar por enquanto. Que é os capítulos que a gente vai entrar, a gente vai ver o mal ganhando.
E Deus permitindo, né? Então, a mulher e o dragão, uma linguagem mitológica? Eu vou responder isso aqui com algumas coisas que eu trouxe. Preste atenção na leitura e eu vou devagar aqui. É comum classificar o capítulo 12, de 1 até o capítulo 13, 8, como o centro do livro de Apocalipse. O centro mesmo de estrutura, né? O centro do livro. Qual que é o centro do livro? Capítulo 12 até o 13, 8. É mais ou menos, está na região central do livro. E pois essa seção estabelece o tema central, a guerra de Deus, barra do povo de Deus, contra o dragão, barra o povo do dragão. Nós estamos aqui entrando numa batalha espiritual a partir do capítulo 12. Na verdade, a batalha das duas testemunhas está sendo ampliada aqui. Então, nesse período, acontece, isso é muito importante também, porque nós vamos ver como se vence uma batalha espiritual, biblicamente falando. Né? Nós fomos muito influenciados numa época, né, do ministério de libertação no Brasil, e muita coisa boa a gente tira, muita coisa boa, e muita coisa eram exageros, absurdos, que foram criados por esses movimentos, né, que não tem nada a ver com a Bíblia. São coisas que foram criadas, também misturadas, misticismos que foram criados. Outras coisas, obviamente, nós entendemos e ajudou a entender essa verdade, essa realidade, né, da batalha do mal, dos espíritos que estão aí atrapalhando e lutando pela mente, pela vida das pessoas. Mas como se vence isso biblicamente? Nós estamos num livro que vai mostrar a guerra acontecendo. E o que Deus quer que a igreja faça para ela vencer o dragão? Você não vai ver em nenhum momento Jesus ensinando, expulse Satanás. Você não vai ver. Você não vai ver, a guerra não está sendo vencida assim. Eu estou dando spoiler, né? Mas nós vamos ver, a guerra está sendo vencida pela fidelidade a Cristo e ao Evangelho. Satanás é derrotado quando a igreja é igreja. Porque se a igreja pode mandar ele embora, amarrar, né, mandar para o abismo, para onde for, ele vai fazer o que ele vai fazer, porque a igreja não está cumprindo o papel dela. A igreja vence Satanás perseverando até o fim, na fidelidade a Cristo, na missão de pregar o Evangelho e fazer discípulos, ser fiel a essa missão da igreja. As portas do inferno não prevalecem. A igreja vence Satanás obedecendo Jesus e não expulsando. Por isso que eu sempre falo, né, eu tenho falado bastante, olha, aquela pessoa está atormentada pelo mal, expulsa, porque Jesus manda expulsar os demônios. Mas se ela não vencer Satanás no sentido de se encher do Evangelho, aquelas pessoas, aquele espírito volta lá, não adiantou nada. Porque o que vence Satanás é a pessoa estar cheia de Cristo, do Evangelho, e ela estar em Cristo Jesus. É aí que o dragão ele não tem mais acesso à pessoa. Então nós vamos ver os conceitos do conflito aqui, é muito interessante. Tá? Mas vamos voltar aqui. Então esse capítulo fala de um conflito, de uma guerra. Tá? Aí, esse é um mito, vamos lá, de novo, é um mito internacional. Tem um teólogo aqui, citei acho que poucas vezes, mas ele, Moll, apropriadamente rotula esses capítulos. Ele dá um rótulo, ele fala que é um mito internacional. Ele vai explicar por quê. Porque as histórias que se assemelham a ela podem ser encontradas em praticamente todas as religiões do mundo antigo. O que eu estou falando aqui? Que esse homem estudou as religiões do mundo antigo e ele percebeu que tem histórias de dragão, mulher e filho em todas as religiões do mundo antigo. Então o Apocalipse não está contando algo novo. A diferença aqui é quem é a mulher, quem é o filho e o que está acontecendo. Então e eu vou trabalhar isso com vocês. E ele cita, presta atenção, no Egito, olha lá, no Egito antigo, a deusa mãe Ísis, ela é perseguida pelo dragão vermelho. Aqui a mulher está sendo perseguida pelo dragão grande vermelho. Já existiu uma história há 1.500, 2.000 anos antes de Cristo, de um dragão vermelho perseguindo uma mulher.
Mito, mitologia, já tinha na mitologia egípcia. Ele chama ainda, o nome desse dragão é Sete ou Tifon, e ele foge para uma ilha onde ela dá a luz, presta atenção, o deus Sol, Horus, está lá, está na mitologia. Outro mito, no mito ugarítico, o deus da tempestade, Baal, derrota um Drácon, Leviatã. Drácon, nós vamos ver, é um termo grego para serpente ou dragão. A serpente de 7 cabeças e estabelece o seu reino. Então tem um mito ugarítico de um deus Baal da tempestade que derrota o dragão e também estabelece um reino. Na Mesopotâmia, lá na região da Babilônia, Assíria, Mesopotâmia, aquele lugarzinho lá. Marduk, o deus da luz, mata o dragão de 7 cabeças chamado Tiamat. Vocês vão. Quem assistiu Caverna do Dragão aqui? Sabe o que é a Caverna do Dragão? O desenho? Mitologia babilônica. Não tinha um dragão? Tiamat, lembra do nome do dragão? Porque ele é montado em cima da mitologia mesopotâmica, aquele desenho. Então ele tem vários elementos da mitologia mesopotâmica. Né? Então lá Marduk, o deus da luz, mata aquele dragão Tiamat, que havia derrubado 1/3 das estrelas. Mitologia. A gente tem medo de tocar nesse assunto, mas nós não podemos fugir. Isso é verdade, é história. Deus não tem medo de tocar nesse assunto, porque Ele controla todas as nações. Os mitos, gente, eles têm pitadas de verdade, porque Deus se revelou aos povos. Só que a verdade estava oculta, encoberta, confusa. Quando Jesus vem, Ele cumpre tudo, Ele encarna o mito e fala assim, não é Zeus, não é Apolo, é Jesus. Não é Apolo que é filho, porque Apolo é filho de Zeus. Não, é Jesus que é filho do verdadeiro. Ele começa a tirar os olhos dos povos daqueles mitos e falar, não, tudo que no mito vocês procuravam, chegou à verdade, que não é mais um mito, é a expressão exata da realidade que vocês estavam buscando no mito de vocês. Gente, é fantástico se você olhar. Aí, olha só, outro mito, no mito greco-romano, a deusa Leto, grávida de Apolo, é perseguida pelo dragão Piton. Ela é resgatada por Poseidon, que a leva para uma ilha segura. Aqui ela vai para o deserto. Depois que Apolo nasce, ela mata o dragão. Mitologia greco-romana. Tem uma mulher especialista nisso, que ela chama Yarborough Collins. Ela produziu um estudo clássico na academia sobre esses paralelos. E ela concluiu que o mito Leto-Apolo, que é esse último, apresenta um paralelo mais próximo do que está acontecendo aqui em Apocalipse. É um paralelo mitológico. A principal pergunta é, por que João contaria a história de um modo mitológico? Por que ele conta a história usando um dragão, que é um animal, uma figura, animal a gente nem sabe, uma figura mitológica, uma figura que não existe. Qual é a resposta, será? Alguns teólogos dão uma resposta. Olha só. Todavia, esse uso de mitos de outras religiões não é incomum no texto bíblico. Antes de responder, você fala, isso já existiu na Bíblia? Já. Lá no Antigo Testamento também. Você quer ver? Títulos de outros deuses foram aplicados a Deus do Antigo Testamento. Vou dar um exemplo. Em Salmo 68:4 diz, chama Deus aquele que cavalga sobre as nuvens. Gente, esse título, naquela época, era o título de Baal. Baal era o deus da tempestade. Ele cavalgava sobre as nuvens. As nações adoravam Baal. Tinha vários Baais, tá? Baal não sei o que, mas tinha um Baal especificamente que era conhecido dessa forma. E os deuses adoravam aquele que cavalga sobre as nuvens. Quando o salmista vai cantar a Deus naquela época, ele canta a Deus como aquele que cavalga sobre as nuvens. Por quê? Porque ele quer mostrar às nações que
não é Baal que controla as tempestades e a nuvem, é Deus de Israel, é Yahvé. E ele fala, não é mais Baal que cavalga, né, cavalgar, você doma, não é? Você tem autoridade, poder, domínio sobre... Não, quem tem autoridade sobre a tempestade, o céu, a terra, as nuvens, é Yahvé, é Ele que cavalga sobre as nuvens. O que acontece é que os salmistas vão apropriando-se de atributos que eram dados a outros deuses e falando, não é Baal que é poderoso, é Deus. Não é Baal que tem controle sobre as nuvens, é o Deus de Yahvé. E eles vão se apropriando de coisas que eram dadas aos outros deuses. Então nós temos um medo, né, de fazer esse tipo de coisa, e Deus nunca teve medo disso. Por quê? Porque tudo é dele. Os títulos que dão aí para os ídolos, né, e as adorações que dão para ele, Deus fala, não, isso tudo é meu. Tinha uma época que o povo de Deus não queria tocar tabaco na igreja, porque a tabaco é do diabo. Mas não, que do diabo, o quê? O diabo não tem nada. Se isso foi usado para o diabo, o problema é dele. É de Deus, eu vou arrancar da mão dele e vou falar, agora vai servir o meu Deus, o atabaque. Não existe nada que é do diabo. Nem ele é dele, ele pertence a Deus. Isso que a gente tem uma dificuldade de entender, que nem o diabo se autoexiste. Ele não consegue autoexistir, ele precisa que Deus permita a existência dele. Então, por isso que eu falo, é uma guerra de Deus contra o dragão, mas entre aspas, é do povo de Deus. Deus não está na guerra. Deus está sentado no trono, soberano, vendo tudo e controlando os tempos e as épocas. Não tem, sabe, já viu aqueles, tem uns cartazinhos, Jesus tirando o braço de ferro pro diabo, assim, já viu essas coisas? O diabão assim, né? Aí tira, aquilo é a maior heresia que existe. Porque essa figura aí coloca Jesus no mesmo patamar de autoridade do diabo. É como se tivesse forças paralelas, iguais. E aí Deus, representado em Jesus, né, sentado tirando braço de ferro. Vamos ver quem ganha. Gente, não existe isso na Bíblia. Já está certo quem ganha. E o que Satanás vai fazer, Deus está permitindo ele fazer. Essa é uma noção do poder do Deus que nós servimos. Porque senão a gente fica nessa, né, loucura de alguns crentes. É umas doideiras que os crentes têm, né, de ter medo, um medo do diabo, né? Gente, a Bíblia fala para você temer a Deus, não é o diabo. Tema Deus, aquele que pode lançar você no inferno. Não é o diabo que pode, é Deus. O controle da vida e da eternidade está na mão de Deus, está na mão do diabo. Então são tudo coisas que a gente aprendeu que é místico. Não é bíblico. E a gente tem que tomar cuidado, para a gente não confundir as coisas, né? Para não fazer aquilo que a igreja de Apocalipse fez, esses misticismos aí, né? A história de Jesus como desconhecido, olha, lembra dos discípulos de Emaús? Em Lucas, Jesus ressuscita, ele encontra 2 discípulos e ele começa a caminhar, conversar com eles. Os discípulos não reconhecem. De repente Jesus vai contando a história, né, para eles, dele mesmo. Jesus vai contando. E aí, de repente, eles chamam Jesus para entrar, tomar um café, né, comer um peixe. Aí Jesus senta na mesa, pega o pão e dá graça. Quando ele dá graça, o olho espiritual, né, o entendimento se abre e eles veem Jesus. É você, Jesus, ressurreto. E Jesus vai embora. Aí um começa, nossa, está vendo? A gente sabia que tinha uma coisa queimando no nosso coração. Essa história aí, ela tem também alguns paralelos. O jeito que Lucas conta, com algumas coisas mitológicas da época. Tudo isso vai remindo aquela cultura mitológica e apontando que tudo aquilo agora tem que olhar para Jesus. Não é mais para Apolo, não é mais para aquelas divindades. Você vai ouvir uma história que vai superar a história que vocês contavam, que vai além da expectativa que vocês tinham, né? O propósito disso é evangelístico, gente, de pegar algumas coisas mitológicas e redimir, entende? Dizer que o que os gregos conheciam como mito, presta atenção nisso, o que os gregos conheciam como mito, agora se concretizava na história, não era mais mito.
se concretizava na vida, na obra de Jesus. O céu, a terra, aquele que controla os trovões, as nuvens, a tempestade, o Criador, o Filho de Deus que se encarnou, que andou entre nós, aquelas mitologias que tinha, de deuses que geravam divindades, semideuses na terra, mitológico. De repente não, o Deus verdadeiro se encarna, que é a exata expressão do ser de Deus, que vai, entende? Tudo está falando, não é aquilo daquele jeito. Mas eles usam elementos daquelas histórias para eles entenderem a mensagem. E isso está acontecendo aqui também em Apocalipse. Aquilo que os pagãos ansiavam em seus mitos, agora se torna verdade em Jesus. Portanto, a forma aqui em Apocalipse, gente, ela é intencional de falar de dragão e de mulher e de filho. E brilhante, usando o que tem sido chamado em nosso tempo, olha, outra frasezinha, não sei se vocês vão conseguir decorar tudo, né? Hoje os teólogos chamam isso de analogia redentiva. Quando Deus faz algo análogo, parecido, semelhante, redimindo aquela história dos pagãos. O que é redimir? Comprando para ele, trazendo para ele a verdade daquilo que lá era uma sombra mitológica, com um monte de erro, confusa e furos, mas ele usa aquela história e redime a história com uma analogia do que Jesus fez. Tá? Isso é estudado como analogia redentiva, cujo alvo é apresentar o evangelho de tal forma que aguce o interesse e os corações dos leitores não cristãos. Por isso, olha só, atenção aqui, por isso, nós não podemos culpar, nesse sentido, a Igreja Católica, lá nos seus primórdios do cristianismo, do século III para o IV, quando eles também começaram a fazer analogias redentivas. Porque isso está na Bíblia, estava lá nos Salmos, está em Apocalipse. Como assim, pastor? O que você está falando? Aquilo que eu falei um dia do Natal. Eles começaram a pregar para povos que adoravam o Sol Invictus, uma divindade solar, em 25 de dezembro. De repente, gente desse povo começou a se converter. Só que no dia 25 de dezembro, paganizados ainda, sem entender a totalidade do Evangelho, de a pessoa de Cristo, o que eles iam fazer? Lá para os rituais de adoração, para o Sol Invictus. A Igreja Católica, para manter os cristãos adorando somente Jesus, estabelece o Natal no dia 25 de dezembro, dizendo que o verdadeiro sol é Jesus, o sol da justiça. E que a partir desse momento, 25, eles não iriam mais para as festas pagãs. Nós iríamos comemorar o nascimento do sol da justiça no 25 de dezembro, tirando esse pessoal das festas pagãs, até eles compreenderem totalmente, é um discipulado, até eles entenderem totalmente o vínculo que eles têm com Jesus e a suficiência de Jesus. Como os nossos irmãos africanos, que às vezes estão na igreja e não entendem a suficiência de Jesus. É um processo, gente. E aí nós, alguns radicais, como, gente, nós fomos ensinados. O catolicismo paganizou a igreja. Roma paganizou a igreja. Mal eles sabem que eles fizeram exatamente o que alguns salmistas fizeram. O que Paulo fez algumas vezes na Grécia, para pregar o evangelho, falando do altar ao Deus desconhecido. Gente, Paulo usa dramaturgos gregos para pregar o evangelho. Poetas gregos. Gente que não tinha nada a ver com o evangelho. Ele usa a história, ditos deles, para ele fazer os gregos entenderem o evangelho. Olha algo extraordinário, a sabedoria de Paulo para levar o evangelho àquelas pessoas, num mundo totalmente pagão, que não conhecia o Antigo Testamento, como os judeus. Como que você pega para alguém que nunca leu a Bíblia? Como que você prega para alguém que nunca ouviu falar de Jesus e da Bíblia? Nós não compreendemos isso porque nós estamos no mundo cristianizado.
Até quem não tem Deus, não tem Jesus, já ouviu falar. Como você prega? Eu já citei aqui um tempo atrás, um antropólogo cristão, missionário, viveu muitos anos, chamado Don Richardson, muitos anos no meio de tribos aborígenas na Austrália, em outras tribos de outros países. E o estudo dele é justamente como ele leva o evangelho para um povo que nunca ouviu falar de Jesus, não tem a Bíblia, nunca teve uma Bíblia na mão. Como que você introduz, eles têm um monte de Deus, um monte de Espírito, como que você põe mais um Deus para eles ali, falando que o teu é verdadeiro? E aí? Esse homem entendeu, presta atenção, isso aqui. Um livro, quem quer ler, um dos livros dele chama Fator Melquisedeque. E o outro livro chama Totem da Paz. Ele conta esses testemunhos ali, belíssimos testemunhos. Um deles, ele conta que ele entrou numa aldeia e eu já contei isso aqui uma vez. Ele começa a perceber e fazer uma leitura cultural. Ele começa a olhar e ver como que eles fazem. E ele começa a entender, gente, que na cultura pagã deles, Deus deixou umas pitadinhas do evangelho. Que ele chama de ponte cultural. É como se tivesse um link lá na cultura deles, nas religiosidades pagãs, para ele conseguir entrar e falar de Jesus. Ele começa a ter que conhecer, ele começa a se relacionar com os povos. E começa a ouvir as histórias. Né? Por exemplo, uma tribo tinha esse que era o Totem da Paz. Quando as tribos estavam em guerra e havia muita matança de tribos, chegava a um ponto que os chefes das tribos não aguentavam, não suportavam mais as perdas de famílias e tudo, e eles chegavam a um ponto de querer fazer uma aliança para que houvesse paz. E essa paz ela era configurada como? Quando um dos chefes entregava o seu próprio filho para viver na tribo do rival, ser criado pelo rival, e a partir daí aquele rival, aquele outra tribo rival, o chefe, cuidaria dele como filho dele, estabelecendo uma paz entre as tribos. Era o Totem da Paz. Uma das tribos. Quando ele viu isso na cultura, meu irmão, está aí. A humanidade está em guerra, inimiga do Deus Criador. Para Deus fazer a paz com a gente, Ele entregou o filho dele. E vocês têm que cuidar do filho dele no coração. Ele prega o evangelho. Ele usa o vínculo cultural para o evangelho entrar. Isso é eu estou citando uma e tem várias outras. Ele tem um monte de histórias assim. Em todas as culturas que ele entrou, e ele pesquisou dezenas de culturas do mundo esquisitas para a gente, diferente, ele encontra um link com o evangelho, para o evangelho entrar. Isso que eu estou chamando de analogia redentiva. Há uma história análoga, semelhante à história da cultura, que Jesus encarnou. E aquela realidade, quando você prega, você fala, nossa, é isso. Então nós queremos conhecer esse Deus que quer paz com a gente. Que é o Criador do céu e da terra. Muitas culturas falavam assim. Nós também, os nossos antepassados também adoravam um Criador antigamente. E hoje nós adoramos, nós cultuamos os nossos antepassados, os espíritos, né? Mas na nossa cultura tem umas histórias de um Criador. Pois é, esse Criador aí que mandou o Filho. O Criador do céu e da terra. Como ele chama na linguagem de vocês? Ah, ele chamava assim. Pois é, fulano de tal enviou o Filho dele, que é Jesus Cristo. Gente, eles entravam e a tribo se convertiam a Cristo depois disso. Então, olha a estratégia belíssima de levar o evangelho dessa forma. Apocalipse está fazendo isso. Ele está usando uma mentalidade mitológica de leitores da época para eles entenderem um conflito. Para eles conseguirem, pera, quem é a mulher? Ah, a mulher, o dragão, entendi, o dragão, verdade, dragão é coisa ruim na mitologia lá. É uma serpente, é um dragão.
Ah, ele tem poder do mal. Não, a mulher aqui é a mulher boa, né? A mulher nasce um filho. Eles iam entender, porque na cabeça deles era muito fácil fazer essa criação mitológica. Porque o que Deus quer? Que eles entendam a mensagem. Nós temos que decodificar. Para eles era muito mais fácil entender a mensagem do que para a gente. Então, vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Entretanto, como Bio destaca, outro teólogo, João vai além ao acrescentar, obviamente, elementos do Antigo Testamento. Então ele dá uma pegada em algumas coisas da mitologia, mas ele sempre volta ao Antigo Testamento, né? Por exemplo, simples. Por exemplo, do versículo 2 aí, ó, lê de novo. A mulher estava grávida, gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Ué, lá em Gênesis, qual foi a maldição? Terá, em meio a dores de partos, você terá filhos. Ué, lembra lá em Gênesis, a serpente, a mulher. Você percebe que sempre está aludindo a alguma coisa do Antigo Testamento também. Versículo 4. A sua cauda arrastou, a cauda de quem? Do dragão, que é a serpente, a gente vai ver. Né? Então existe uma inimizade do dragão com a mulher. Ué, mas não foi lá que Deus falou? Eu vou colocar a inimizade do dragão contra a mulher, descendente da mulher, descendente da serpente lá. Então você percebe que está aludindo à história de Gênesis. E depois no versículo 10, a vitória sobre a maldição por meio do martírio. Então esse é um mito internacional, também chamado de mito de combate. Também isso também acontece, eu não vou ler aqui, acho que já entenderam a ideia, a gente não precisa desenvolver muito mais, né? Mas então é uma linguagem, de certa forma, que se apropria de alguma linguagem mitológica, com elementos do Antigo Testamento, para passar uma mensagem de uma guerra entre essa serpente, que aqui é o dragão, contra uma mulher e o seu filho. E a gente vai desenvolver isso aqui aos poucos, né? Então, volta lá no versículo 1. Viu-se grande sinal no céu. Olha só, a mulher é o que no céu? Ele é o que aí? Viu-se grande o quê? Sinal. Ele olha para o céu e vê um sinal. Quem é o sinal? A mulher. Presta atenção. O dragão é outro sinal. Semana que vem a gente vai desenvolver isso melhor. Porque a palavra sinal que João está usando é a mesma que ele usa nos evangelhos dele. É como se fosse uma placa de indicação para algo. Sinalização. A mulher é um sinal, ela está sinalizando alguma coisa, representando algo. O dragão é outro sinal. Obviamente está sinalizando a guerra, está sinalizando a um povo, está sinalizando outro povo. Eles aqui são sinais que estão aparecendo no céu para João. E ele está descrevendo isso para trazer essa mensagem. Então, viu-se grande sinal. E a mulher aqui, ela é o grande sinal. Aqui não é o dragão que é o grande sinal. O dragão é outro sinal. Olha que interessante. Ele é outro sinal. Mas aqui a mulher é o grande sinal. Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher está grávida, gritando com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então aqui, novamente, esse megas, é a palavra grega, né? De mega mesmo, não tem mega cena, vem do grego, tá? Megas, né? Que é justamente esse grande, essa palavra grande aí no grego é megas. Aparece muitas vezes, né, em Apocalipse, mas aqui a aparição da mulher, ela é então o grande sinal e não o dragão. O dragão é grande, em 12:3, né? Porque ele é caracterizado com poder maligno, mas o sinal do dragão aqui não é grande, ele é só um outro. Pois não há bem celestial nele, diferente do sinal da mulher. No Evangelho de João, a palavra sinal, semeion, faz referência àqueles milagres de Jesus. Se você ler o Evangelho de João, ele faz alguns milagres. Cada milagre lá em João é chamado de sinal, diferente dos outros evangelhos. Ele é um semeion, ele é um sinal, ele é uma sinalização, como se fosse uma placa indicativa
de quem Jesus é. O que Jesus faz ali, o sinal, o milagre, indica quem ele é. É um sinal, uma sinalização. É para apontar alguma coisa de Jesus. Por exemplo, o último, lá, o sinal quando Jesus ressuscita Lázaro. Por que a ressurreição de Lázaro era um sinal? Não era o objetivo. Ele é uma placa indicativa, ele não é o destino. A placa não indica o destino? Olha, placa, sinalização. Cidade tal a tantos quilômetros. É um sinal só, uma sinalização, não é o destino. O sinal da ressurreição de Lázaro não é o destino. O destino é falar no texto que Jesus é a ressurreição e a vida. A ressurreição do Lázaro aponta para a ressurreição de Jesus e quem ele é. É um sinal. É uma placa indicativa. E isso em João inteiro acontece. Isso. Ele conta e vai falar alguma coisa. Por isso Jesus é em João o quê? O pão da vida. A luz do mundo. Você vai ver os sinais, então eles relacionam para apontar isso para quem Jesus é. Tá? E aqui em Apocalipse, esses são os sinais também, eles são semelhantes. Aqui a mulher e o adversário dela, o dragão, são sinais que alertam o leitor para quê? Para o conflito central no livro. Há um conflito que a gente vai ver a partir aí da semana que vem, a gente retoma aqui. Tá? A gente retoma a partir daqui, tudo bem? Então, está claro aqui que é um sinal, está claro para vocês aqui que existe essa linguagem apropriada do dragão, da mitologia. A gente vai ver mais um pouquinho essa palavra Drácon, né? De onde vem dragão ou serpente, que foi usado em outras ocasiões. E tudo isso para mostrar que existe um cenário aí cheio de símbolos, de metáforas, de uma grande guerra espiritual, cósmica, que nós estamos inseridos já. Pode não ser a guerra dos 3 anos e meio, mas nós como igreja estamos no meio desse conflito aqui. A gente aceitou Jesus, né? A gente está no meio do conflito entre o mal e o bem, entre as coisas de Deus e as coisas do dragão. Então nós temos que sim, né? Não existe em cima do muro, tá, gente? Não existe em cima de muro. Esse negócio não existe. Tá? Em cima do muro está do lado do dragão. Tá? Não existe em cima do muro. Por isso que Jesus sempre fala o quê? Fidelidade, fé, perseverança a Cristo, né? Ao que vencer. Em cima do muro, você já está do lado de lá, ele fica bem tranquilo que quem está em cima do muro, né? Então fica tranquilo. Inclusive os que estão em cima do muro dentro da igreja também, o diabo está feliz. Porque não é estar na igreja especificamente, é óbvio que é um risco as pessoas estarem na igreja, né? Mas não é ou estar na igreja no sentido do templo, né, do prédio e vir no culto de domingo, que Satanás fica preocupado. Não. Ele pode ter gente há 20 anos vindo na igreja e ele fala, tá lá, deixa ele lá. Tá bom, tá ótimo, não muda de vida, não tem compromisso com Jesus, não entendeu nada do evangelho, ele tá lá. Estou feliz com o crente lá. O diabo está bem feliz com alguns crentes. Agora com outros não, porque aí a pessoa vai na igreja e ela se compromete com Cristo, com o evangelho, com a vida, com o evangelismo, com o discipulado, com a vida de oração, a dependência com Deus, a fé dela. Isso aí ele fala, meu Deus, esse aí é uma pedra no meu sapato. Né? Então você tem esse conflito e nós temos que saber, né, aonde nós estamos nele aí. Tá bom? Ok? Vamos orar?